Por que alguém precisaria confessar seus erros a um sacerdote? A confissão, para muitos, parece ser um ato antigo e desnecessário, enquanto para outros, chega a ser vista como uma forma de controle da Igreja sobre a vida de seus fiéis. Mas e se essa prática fosse, na verdade, um caminho para uma liberdade que só quem viveu entende? Imagine, você, após anos carregando o peso de algo, consegue finalmente se sentir livre. Hoje vamos abrir essa porta e explorar o verdadeiro significado desse sacramento. Mas, prepare-se, pois o que está por vir pode mudar a maneira como você vê a confissão católica. Esse sacramento é muito mais do que aparenta. Para muitos, pode parecer apenas um ritual, mas, na realidade, a confissão é um caminho que vai muito além de qualquer regra religiosa. Para quem entende o significado espiritual, esse ato oferece uma chance de recomeçar, de se reconectar com a própria essência. Pense na confissão como uma jornada, uma viagem para dentro de si, onde, com a ajuda de um guia experiente, o sacerdote, a pessoa consegue tirar as pedras do caminho e enxergar com mais clareza. Está preparado para entender esse processo? E tem mais, a confissão católica não é uma invenção recente, nem tampouco uma prática imposta de maneira arbitrária. Há séculos, os fiéis encontram nela uma chance de transformação e de libertação espiritual. Mas o que faz com que esse sacramento tenha tanta relevância ao longo do tempo? O que acontece ali, naquele breve encontro com o sacerdote, que faz com que tantos experimentem uma sensação de alívio e paz? Isso é o que começaremos a desbravar agora, compreendendo as origens e os fundamentos dessa prática milenar. Então, antes de tirarmos conclusões, que tal entender o que realmente acontece na confissão? Muitas vezes, há coisas que a gente só percebe quando enxerga de perto, nos detalhes. E são esses detalhes que nos mostram a beleza e a profundidade de algo que parece simples, mas toca o mais íntimo do ser humano. Está curioso para entender de onde tudo isso vem e qual o verdadeiro papel do sacerdote nessa história? Segure essa expectativa e continue conosco. A confissão é mais que um simples desabafo com o sacerdote, trata-se de um sacramento, um encontro sagrado em que o fiel busca o perdão e a paz interior. Nessa prática, o sacerdote atua como mediador, oferecendo orientação e, por meio de palavras de perdão, ajudando a pessoa a se libertar daquilo que pesa na consciência. É uma tradição que remonta às raízes da Igreja Católica e faz parte de um conjunto de rituais que ajudam o cristão a fortalecer sua relação com Deus. Mas como funciona, exatamente, esse sacramento? Ao confessar, o fiel não está apenas listando falhas ou erros, ele está, na verdade, abrindo seu coração, buscando uma nova oportunidade de corrigir o rumo. A confissão católica é estruturada de modo que o sacerdote escuta e orienta, ajudando a pessoa a encontrar o melhor caminho a seguir. Isso é muito mais profundo do que apenas contar pecados, trata-se de reconhecer as fraquezas e se comprometer com um novo começo. O papel do sacerdote aqui é fundamental. Ele é treinado e guiado para acolher, aconselhar e, acima de tudo, perdoar em nome de Deus. Ele não está ali para julgar, mas sim para guiar o fiel, mostrando que a Igreja Católica oferece um lugar seguro para quem busca essa reconciliação. É um momento de introspecção, de encontro consigo mesmo e com Deus. Pode parecer um pouco assustador para quem nunca experimentou, mas aqueles que passam por essa experiência relatam uma sensação única de leveza. Mas por que a Igreja acredita tanto na importância desse sacramento? Será que isso não poderia ser feito de outra forma, ou mesmo em silêncio, direto com Deus? Esse é um ponto que intriga muitas pessoas e que vamos entender a fundo agora, pois existem razões muito antigas e profundas que sustentam essa prática. As raízes da confissão católica são tão antigas quanto a própria Igreja, e estão baseadas no Novo Testamento, onde Cristo confere aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Essa prática não é invenção de uma época, mas sim uma orientação direta de Jesus, como vemos em João capítulo 20, versículos 22 a 23. Ao conceder essa autoridade, Cristo estava estabelecendo uma ponte, um canal para que as pessoas pudessem encontrar perdão e reconciliação. Para entender essa prática, é importante visualizar o contexto histórico e espiritual daquele tempo. Naqueles dias, a comunidade se reunia e confiava aos apóstolos o papel de guias espirituais, quase como hoje vemos o sacerdote.
Essa confissão de pecados era uma maneira de purificar a alma e se preparar para a vida cristã. Era, também, uma forma de reafirmar o compromisso com a fé e com a comunidade. É muito interessante observar que, mesmo passados tantos séculos, o fundamento da confissão católica permanece inalterado. O próprio Jesus ensinou sobre o perdão e o acolhimento, mas ele sabia que os seres humanos, em sua caminhada espiritual, precisariam de auxílio para seguir o caminho certo. Assim, os apóstolos foram orientados a carregar essa responsabilidade. Com o tempo, esse poder de perdoar pecados foi passado aos sacerdotes, consolidando o sacramento. Essa continuidade de um ensinamento bíblico é o que mantém viva a confissão até os dias de hoje. Mas há algo especial que acontece ao nos aproximarmos da confissão, a compreensão de que não estamos sozinhos nessa jornada. Há uma tradição e um sentido espiritual profundo que nos acompanha. E, falando nisso, como será que esse sacramento age em nosso interior, na nossa alma? A confissão é uma oportunidade de renovação espiritual, uma chance para deixar de lado os erros do passado e recomeçar com o coração mais leve. Ao confessar-se, o fiel não está apenas falando com um sacerdote, ele está permitindo que sua alma se liberte de pesos que muitas vezes nem sabia que carregava. Esse ato promove uma paz interior profunda, trazendo alívio e renovando a esperança na caminhada cristã. Um dos grandes valores espirituais da confissão é a reconciliação com Deus. Ao enfrentar os próprios erros, a pessoa se dispõe a fazer as pazes com a sua consciência e a retomar o caminho com humildade. Esse processo de reconhecer e se arrepender é transformador. Imagine, por exemplo, alguém que carrega uma mágoa ou culpa há anos. O simples ato de confessar e receber o perdão traz uma paz que poucas outras experiências proporcionam. Além disso, a confissão fortalece a alma contra futuras tentações, pois o fiel se compromete a corrigir seus caminhos. Esse comprometimento com a mudança é o que faz da confissão católica uma ferramenta poderosa na vida cristã. Ela não apenas promove a liberdade espiritual, mas também cria uma nova motivação para viver com integridade e propósito. É uma chance de renascer espiritualmente. Esse renascimento, porém, não seria o mesmo sem a presença do sacerdote, que, com sua orientação, ajuda a pessoa a enxergar além das próprias falhas. Mas será que esse perdão não poderia ser obtido diretamente de Deus, sem a necessidade de um intermediário? Confessar diretamente a Deus parece ser uma opção mais prática, mas a Igreja Católica acredita na importância do papel do sacerdote como mediador no sacramento da confissão. Essa mediação traz uma dimensão humana ao perdão divino, fazendo com que a experiência seja mais concreta e pessoal. Verbalizar os pecados em voz alta, diante de outra pessoa, é um ato de humildade que transforma o arrependimento em uma decisão real de mudança. Além disso, o diálogo com o sacerdote proporciona uma clareza que, muitas vezes, é difícil de alcançar sozinho. Imagine alguém tentando entender seus próprios erros sem uma orientação, é fácil se enganar e deixar passar certos detalhes. O sacerdote, com sua experiência, ajuda o fiel a enxergar os pontos que precisam ser trabalhados, tornando o processo mais completo e eficaz. A confissão católica, nesse sentido, é uma ferramenta prática para o fiel, que encontra no sacerdote não apenas um ouvinte, mas um conselheiro espiritual. A pessoa que se confessa recebe conselhos, orientação e até sugestões de ações concretas que a ajudam a trilhar um caminho de reconciliação e crescimento espiritual. Esse é um diferencial da confissão católica, um acompanhamento personalizado, que torna a caminhada mais firme e segura. Claro, o contato direto com Deus é sempre importante, e a oração individual tem seu valor. Mas a confissão oferece algo único, que é o alívio imediato, o perdão concreto, e a chance de recomeçar com um propósito renovado. E mais, essa prática traz um valor de liberdade muito especial. A confissão não é uma prisão, mas um portal para a liberdade. Ao confessar-se, o fiel não está entregando o controle de sua vida, mas sim abrindo as portas para se libertar dos pesos que carrega. Esse sacramento permite que ele deixe de lado o fardo do pecado e encontre uma paz interior que não se consegue de outra forma. Quem experimenta essa liberdade sabe que a confissão não é uma imposição, mas um presente. Muitos veem o ato de confessar-se como uma submissão a um poder maior, mas é justamente o contrário. Ao falar de seus erros, o fiel reconhece sua humanidade e permite que a graça divina o ajude a seguir em frente.
A Igreja Católica e a confissão oferecem uma oportunidade de transformar o arrependimento em uma força positiva, longe de qualquer ideia de controle religioso. Essa liberdade não é apenas emocional, mas espiritual. O fiel encontra na confissão um espaço seguro para ser ele mesmo, sem julgamentos, e para assumir o compromisso de melhorar. E é interessante notar que, ao se confessar, a pessoa se sente mais livre para viver com integridade, sabendo que tem um lugar onde pode recomeçar sempre que necessário. É essa liberdade que faz a confissão católica ser tão valorizada ao longo dos séculos, e claro, com a segurança de que tudo que é dito ao sacerdote permanece em absoluto sigilo. Uma das questões que mais trazem confiança ao sacramento da confissão é o voto de silêncio do sacerdote, também chamado de sigilo sacramental. Esse compromisso absoluto significa que nada, absolutamente nada do que é dito na confissão pode ser revelado. Essa regra é seguida com tanta seriedade que, para o sacerdote, quebrá-la seria uma ofensa gravíssima, podendo até levar à excomunhão. Esse voto de silêncio oferece ao fiel a segurança de se abrir totalmente, sem medo de que suas palavras possam ser usadas contra ele. Imagine alguém confessando uma falha grave. A garantia de que suas palavras estão protegidas permite que ele fale com sinceridade. Esse segredo absoluto faz da confissão católica um espaço onde o fiel se sente livre para expor sua vulnerabilidade. O sigilo sacramental não tem exceções, o que reforça a confiança dos fiéis no sacramento. Esse respeito pela privacidade do fiel mostra o quanto a Igreja Católica valoriza e protege a dignidade de cada pessoa, reforçando o caráter sagrado da confissão. Não há julgamentos nem críticas, apenas acolhimento e orientação espiritual. Esse espaço seguro criado pelo sigilo ajuda o fiel a construir um relacionamento de confiança com o sacerdote, o que torna o diálogo ainda mais valioso. O diálogo com o sacerdote durante a confissão oferece ao fiel muito mais do que conselhos espirituais, ele proporciona uma perspectiva externa e iluminada. Esse encontro permite que o fiel reflita sobre suas ações e encontre um sentido mais profundo em seu caminho. O sacerdote, com sua experiência e sabedoria, age como um guia, ajudando o fiel a entender os desafios espirituais que enfrenta. Muitas vezes, o sacerdote oferece orientações que são verdadeiros tesouros para o fiel, com conselhos práticos e inspiradores. Pense em alguém que busca uma solução para um conflito interno. O sacerdote pode mostrar um caminho de reconciliação que, sozinho, talvez ele nunca encontrasse. É uma ajuda concreta para quem deseja trilhar uma vida cristã mais autêntica e comprometida. Além disso, o sacerdote ajuda o fiel a perceber padrões de comportamento que podem estar prejudicando sua vida espiritual. Ao receber essa orientação, o fiel se sente mais preparado para enfrentar as tentações e resistir aos pecados. Esse diálogo promove uma liberdade espiritual que fortalece a relação entre o fiel e a Igreja Católica. Esse acompanhamento constante, que muitos desconhecem, é um dos maiores valores da confissão. Mas essa importância vai além das palavras, ela também se traduz em experiências reais de transformação. Vamos conferir alguns testemunhos que revelam o poder desse sacramento na prática. Diversos fiéis compartilham como a confissão trouxe uma transformação profunda para suas vidas. São pessoas que, ao encontrarem o caminho da confissão católica, se libertaram de sentimentos de culpa que carregavam há anos. A cada testemunho, vemos o quanto esse sacramento é poderoso e capaz de promover uma verdadeira libertação espiritual, mostrando que o sacramento é, sim, uma necessidade para muitos. Um exemplo comum é o de quem enfrenta mágoas familiares e, ao confessar e refletir com o sacerdote, encontra forças para perdoar. A confissão atua como uma cura, permitindo que a pessoa se liberte e encontre paz. Outro exemplo é o de quem vivia em arrependimento por erros do passado e, ao se confessar, experimenta uma paz que nenhum outro meio havia proporcionado. Essas histórias mostram como o perdão obtido na confissão ajuda o fiel a seguir em frente com uma nova perspectiva. A Igreja Católica, por meio do sacerdote, acolhe o fiel sem julgamentos e oferece essa oportunidade de recomeço, que muitos descrevem como uma sensação de alívio indescritível. É uma chance de renascer. Cada testemunho reforça a ideia de que a confissão é mais que um simples ritual, é um reencontro com a própria paz. E se essa experiência foi importante para essas pessoas, por que não pode ser para todos nós? A confissão católica não é um mecanismo de controle, mas um convite ao recomeço,
uma chance de encontrar a paz e a liberdade espiritual. Ela oferece ao fiel uma conexão com Deus, uma reconciliação sincera e um impulso para viver uma vida mais plena. Cada vez que um fiel se confessa, ele se permite crescer e evoluir espiritualmente, longe de qualquer ideia de controle religioso. Esse sacramento é um presente que a Igreja Católica oferece, valorizando o papel do sacerdote como um guia, não como um controlador. E se você sente que essa mensagem de libertação e acolhimento precisa chegar a mais pessoas, compartilhe este conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal e acompanhar outras reflexões como essa. Curta o vídeo, compartilhe com aqueles que podem se beneficiar dessa reflexão e ative as notificações para não perder novos conteúdos. E lembre-se, a confissão católica é um caminho aberto para todos que desejam renovar a fé e a paz interior. Vamos juntos nessa jornada espiritual?